Bom dia, nesse domingo, mais uma vez estamos aqui, domingo 5 de julho. Semana passada nós não fizemos a nossa reflexão, minha esposa passou o domingo todinho no hospital com pneumonia, está se recuperando, tomando os remédios, graças a Deus. E nós então estamos aqui hoje para falarmos sobre oração. Algumas pessoas me perguntam, mas por que Deus não ouve a nossa oração? Por que Deus não responde o nosso rogo, né? Nossos pedidos, nossos clamores? E eu entendo que muitas vezes Deus ele vai responder, vai dizer até que sim. Muitas vezes Deus vai responder que não. Muitas vezes Deus vai responder talvez. Muitas vezes Deus vai responder que espere, né? Mas é difícil para nós. O texto que eu separei para nós hoje está no livro de Neemias. Neemias, ele está inserido no contexto do cativeiro babilônico, mais ou menos entre 445 e 425 a.C. Interessante que o nome de Neemias seria mais ou menos aqui, a quem Jeová, o Deus, né, conforta, né? Então Neemias é esse homem que demonstrou a humildade, né, a integridade, demonstrou aí uma energia, uma piedade, um altruísmo, né? Ele, no capítulo 1 de Neemias, ele está lá em Suzã, na cidadela de Suzã. É interessante porque esse rapaz, esse Neemias, ele era uma pessoa que tinha um cargo muito importante, ele era copeiro do rei da época. E o copeiro é aquele que servia o vinho, né, que experimentava o vinho e estava para o rei tomar, estava ali bem próximo ao rei. Então ele podia ter a sua vida tranquilamente na babesca, né, na opulência, e não se preocupava com nada nem com ninguém. Mas Neemias, ele está ali em Suzã e chega um pessoal de Jerusalém e ele vai perguntar como é que está o pessoal, como é que ficou o restante do pessoal que ficou lá em Jerusalém, porque eles estão aqui no exílio na Babilônia e eles vieram em 3 vezes pelo menos. O Nabucodonosor trouxe para a Babilônia. Dessas vezes, uma vez veio Daniel e tal, e Neemias está ali. E ele pergunta, né, como é que está o pessoal que não foi levado para o exílio, que não está no exílio. Aí o pessoal responde, do capítulo 1 de Neemias, no versículo 3. Estão na miséria, né? Estão na miséria aqui. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas ao fogo. Bom, é interessante porque eu disse agora há pouco que ele é uma pessoa que não precisava se preocupar com ninguém. Mas Neemias, ao ouvir isso, a situação do povo de Israel que estava ali na miséria, em penúria, em Jerusalém, os muros que protegiam a cidade também estavam destruídos. E no versículo 4, o Neemias diz assim: tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei. Chorou pela desgraça do outro, né? E pela desgraça que estava acontecendo em Jerusalém. E lamentei por alguns dias, não foi um dia. Então o cara chorou e se lamentou por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus do céu, né? É interessante que muitas vezes a gente não quer saber dos problemas dos outros, né? Ainda mais quando são problemas que as pessoas têm e nós não queremos saber, porque a gente não quer ouvir o que o outro está passando. A gente quer saber, principalmente hoje, nos dias de hoje, um egoísmo tremendo. Então a gente vê aqui o altruísmo, o coração de Neemias em relação às pessoas que estão sofrendo. E nós sabemos que hoje, não só aqui no Brasil, como no mundo todo, tem muitas pessoas sofrendo, muitas pessoas necessitadas, e a preocupação dele é com outras pessoas. E ele então vai chorar, vai se lamentar e vai até se jejuar, né? E vai buscar a Deus, vai orar, vai buscar a Deus, né? E ele então faz aqui uma oração, né, a Deus. E disse: ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, né? Então ele está pedindo para que Deus ouça a oração dele, porque Deus é misericordioso, então que ele ouça a oração. E a oração dele não era por ele, para ele,
era para os outros, né? Para a cidade de Jerusalém em tudo, né? E para as pessoas que ali moravam ali, né? Que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, pelos os outros que sofriam, né? Os teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Bom, ele se coloca também no meio. Ele, apesar de ter um cargo superior, que não precisava de nada, que não dependia de ninguém, que estava ali do lado do rei, ele também se preocupava e se colocava, ele também, na questão dos erros, nós falamos pecados, né? Dos desvios dos filhos de Israel diante de Deus. É isso? Contra ti, pois eu e a casa do meu pai temos pecado, né? Pô, ele poderia dizer, bom, eu não tenho pecado, como houve uma teologia, né? Se eu não passo necessidade é porque eu não tenho pecado. E se eu passo necessidade é porque eu sou pecador e tenho pecado. É uma teologia que tinha algum tempo atrás aí, que é um absurdo, né? Porque todo mundo passa por problemas, todo mundo tem situações difíceis, né? E ele está dizendo aqui, ó, nós pecamos contra o Senhor, minha casa, o meu pai, eu também. E temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem o juízo que ordenaste a Moisés e o teu servo, né? Então ele vai fazer uma petição. Nós temos a oração de petição, a oração de adoração, a oração de gratidão, a oração de intercessão. Ele vai fazer uma petição ao Senhor. Lembra-te das palavras, ele vai relembrar aquilo que Deus falou a Moisés, né? Que ia abençoar o povo de Israel e que quando eles não andassem no caminho de Deus, que Deus então ia fazer com que eles sofressem o dano, que ia ser escravos de outros povos, ia espalhar eles pelos povos ali, né? E ele vai pedir então que Deus esteja atenta novamente lá no versículo 11 à oração dos teus servos, né? Dele e também dos teus servos, que ele orava pelo pessoal, que se agradam de ti, ele e as pessoas também que se agradavam de Deus, que buscavam a Deus, né? E agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo. Então ele está pedindo para que Deus o abençoe quando ele for encontrar com o rei, né, da Babilônia ali. Ele tinha um plano na cabeça, que não é expresso, depois é expresso ali, e ele então vai diante do rei, né? Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo, e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Aqui termina aqui o capítulo 1 de Neemias. Então a preocupação, a informação que ele tem sobre a situação das pessoas, e ele também vai orar, vai buscar Deus, vai jejuar. Então ficou um período ali, um tempo ali, em choro, em lágrimas, em jejum, pedindo a Deus compaixão e misericórdia, e que ele tinha talvez um plano que ele pede para ser bem sucedido diante do rei, e ele vai depois no capítulo 2 se encontrar diante do rei. E a história nos diz que Neemias se encontra com o rei percebe que ele está triste, ele fica com medo porque ele não pode ficar triste diante do rei, né? Como é que o copeiro do rei vai ficar triste? Ele poderia ser mandado ser morto, no caso, por ordem do rei. E o rei pergunta, poxa, por que você está triste? Aí ele fala, como é que eu posso ficar feliz se as pessoas meus parentes, né? Os meus antepassados, onde estão enterrados os meus antepassados, a cidade está destruída e as pessoas estão passando necessidade lá, né? Aí só que aqui tem algo interessante, né? E o rei pede para ele no versículo 4, o que você está me pedindo agora? O rei fala para ele. Aí ele faz, você vê que aqui ele fez uma oração que demorou um tempo, né? Lágrimas, choro, jejuns, petição e tal, um tempo. E aqui ele faz uma oração relâmpago, né? Ele diz assim, o rei fala assim no versículo 4, disse-me o rei, que me pedes agora? Então então orei ao Deus dos céus, a oração relâmpago aqui, e disse ao rei. Então mentalmente, rapidamente, naquele momento, em segundos, ele pede a Deus algo, né? E ele pede então para o rei, para que o rei possa mandá-lo a Jerusalém, restaurar os muros da cidade e tal. E o rei permite, e Neemias vai para Jerusalém depois, com todo um séquito, com toda a autorização, a autoridade do rei da Babilônia, e ele vai reconstruir os muros. Vai ter problemas, vão ter pessoas que vão se levantar contra eles, não só os inimigos de Israel, Tobias, Sanbalat e Gesem, como também os próprios judeus também que não queriam. Alguns não queriam que houvesse ali a reforma, e ele
então vai reformar os muros, vai trazer justiça, porque tinha muitos judeus, porque estava na miséria, eles se venderam como escravos para outros judeus, e outros judeus também oprimiam os judeus ali, e ele vai resolver todos esses problemas. Então o nosso foco aqui é a oração. A oração que foi atendida, né? Houve um período de busca a Deus, de intercessão, de petição e tal, e a oração depois relâmpago, que culminou com o acordo com o rei da permissão para que ele pudesse ir para Jerusalém. Nós temos então todo tipo de oração, e aí a gente vê a oração de Jesus lá no Getsemane, quando ele pede ali sozinho diante de Deus ali, ele pede: Senhor, tá difícil aqui, né, essa situação, se for da tua vontade que esse cálice seja passado de mim, porque não dá para beber. E não tem resposta, e Deus não responde nada, e Jesus entende que ele tem que caminhar. Então você vê aqui uma oração que foi atendida rapidamente de um homem, né? o Neemias, que no caso aqui significa o Senhor a quem Deus conforta, é o nome de Neemias. Você vê a oração do próprio Jesus que não foi atendida. Nós temos uma oração que eu já comentei sobre ela, que é a oração de Jabes, né? Que você vai vir no texto de Crônicas, no capítulo 4, na genealogia das 12 tribos, e vai chegar na tribo de Judá, e você depois vai vendo aqui que as pessoas nasceram e morreram, e quando chega no texto do 4 de 1 Crônicas, no verso 9, vem o Jabes, né? O Jabes significa dor, o que causa dor, porque quando ele vai nascer, a mãe morre. E ela põe o nome dele de Jabes, né? Porque com dores ela deu à luz, né? É aquele que causa a dor. E você vai ver todo mundo morreu. E chega aqui no versículo 10, o Jabes, já devia estar grande, ele vai invocar o nome de Deus, o Deus de Israel. Assim como Neemias também invocou, ele também invoca: que me abençoes e me alargues as fronteiras, né? Que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. Tem todo o contexto que nasceu, cresceu, morreu, nasceu, cresceu, morreu, e só de desgraça. Mas chega aqui o cara que tem um nome que causa dor, o nome que foi causador de dor à sua mãe, que a mãe pereceu e tudo. Ele ora a Deus, e o versículo final, o versículo 10, diz assim: e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Né? Então Deus concede a Jabes o pedido, Deus concede a Neemias o pedido de oração, e Deus não concede a Jesus, né? Se você andar pela Bíblia e você está lendo nos Salmos, por diversas vezes alguns salmistas estão clamando a Deus, e eles estão dizendo: por que o Senhor não nos ouve? Por que o Senhor não inclina os teus ouvidos para nós e nos responde? E Deus não responde. Então nós vemos essa situação. Nós temos uma oração em João 17, que é a oração de Jesus em favor dos seus discípulos, e ali ele coloca não só os seus discípulos ali, como ele coloca também você e eu no meio dessa oração, né? Então nós temos aqui João 17, que ele vai falar no versículo 20, ele está orando dando graças a Deus e essas coisas, e orando pelos seus discípulos, agradecendo e tal, e aqueles que me deste, né, que o Senhor me deu, são os seus discípulos. E no versículo 20 ele fala: eu não rogo somente por esses, pelos discípulos que estavam junto com eles, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Ou seja, aqueles que creem em Cristo, somos nós aqui hoje, né? Algumas pessoas que estão nos ouvindo aqui e tal, e que creem nele. Então ele não está orando só para aqueles discípulos naquele momento, há 2020 anos atrás, não. Ele estava orando por eles e por nós que estamos aqui hoje, por todos aqueles que creem em Cristo Jesus. Então a oração, ela não é um passe para respostas positivas de Deus rapidamente. Pode ser positiva sim, mas pode durar um tempo para ser respondida. Pode ser respondida imediatamente, como foi a oração de Neemias. Nós não sabemos aqui, Deus respondeu para Jabes, mas não sabe o tempo, se respondeu no dia seguinte, na mesma hora ou depois, mas abençoou a Jabes. Mas não respondeu para Jesus. Ele não respondeu para o texto de Jó, quando Jó clama e pergunta a ele por que ele está sofrendo aquelas situações, por que ele está com tantas coisas ruins sobre ele.
E muitas vezes nós oramos, Senhor, mas por que está acontecendo tantas coisas ruins? Por que a humanidade está sofrendo, o outro está sofrendo? Por que eu estou sofrendo? Por que eu estou passando por essa situação? Outra pessoa ora, o Senhor responde, eu oro, o Senhor não responde, como é que é isso? Mas a Bíblia é bem clara sobre isso, né? Que algumas pessoas Deus vai responder rapidamente, vai dizer sim. Outras pessoas Deus vai responder rapidamente e vai dizer não. Outras pessoas Deus vai responder não e acabou. E outras pessoas Deus vai falar, talvez, quem sabe, e não vai falar nada. E talvez esse nada, eu sempre entendo quando Deus não fala nada, é que ele tanto faz, né? Eu vou supor num pedido, eu quero isso, e você busca a Deus e Deus não responde. Para mim sempre foi algo assim, olha, você pode fazer, que não há problema nenhum, pode acontecer, não há problema nenhum. Não é categoricamente, não faça isso, como ele falou para o filho de Abraão, Isaac, para não descer para o Egito. Foi bem específico. E nós temos várias orações ali no começo de Gênesis, no próprio livro, seu primeiro livro de Gênesis já, nós temos diversas orações. Nós temos até uma oração em que Deus ouve o clamor, já falei com vocês sobre isso, o clamor de filho de Agar, né? Ele fala para Agar, ela deixa ele num canto e o garoto vai para outro canto, e Deus diz, eu ouvia o choro da criança, né? Abraão orou a Deus, Jacó orou a Deus, entendeu? E no começo do livro de Gênesis diz que a partir de Enos começou-se a buscar, a invocar o nome de Deus. Esse invocar, então só a partir de Enos começa a se invocar o nome de Deus, que é o gritar, ó Deus! Né? Eu lembro numa situação que eu estava passando numa rua aqui perto aqui, e eu vi uma pessoa orando alto, meu Deus, tem misericórdia, por que comigo? Tal. Aquela pessoa estava sofrendo, e no sofrimento dela estava buscando a Deus. Se Deus respondeu para ela ou não, uma coisa eu sei, que Deus ele ouve, e mesmo que ele responda não para nós, mesmo que ele responda talvez, ou que ele espere, ou você espera, a gente sempre sabe que Deus está no controle da coisa, que Deus está nos guardando, nos abençoando. Mesmo que a gente passe por um vale terrível de sombra da morte, Deus também está conosco ali, né? Ele não nos abandona, apesar de nós acharmos muitas vezes que Ele não existe, que Ele não abandona, que Ele abandona, que nos deixa e tal. Como diz a minha filha fala, né, que Deus tem os seus preferidos. Algumas coisas para algumas pessoas acontecem sem a pessoa querer, sem falar nada, e você está precisando daquilo que ela ganhou e você não entende, né? E muitas vezes as pessoas falam assim, mas por que para ele foi e para mim não foi? Mas essa questão, justamente hoje, não só no nosso Brasil, não só na nossa cidade, no nosso estado, no nosso bairro, estão tendo pessoas em situações difíceis, com doenças, com preocupações, problemas de depressão, de tantos hospitais lotados. E o homem hoje sofre, o homem realmente, mas nós sofremos muitas vezes por causa do nosso comportamento, do nosso desvio diante de Deus, das nossos desejos e o que é que nós fazemos de errado, né? E nós então sofremos o dano. E não confiamos em Deus, como o povo de Israel estava no cativeiro, como ele mesmo orou, por causa dos erros, dos enganos, dos desvios deles. Coloca a tua mão na vida de Deus, na tua vida na mão de Deus, como diz o Salmo 37, entrega ao Senhor, né? Confia no Senhor, os seus caminhos, se alegra em Deus, entrega na mão de Deus e confia, né? E descansa nele, descansa. Muitas coisas a gente não tem como resolver. E a gente pensa que agora não tem mais jeito, acabou. E eu digo assim, não acabou não acabou. Não, porque Deus está no controle, apesar de nós acharmos. Um dia aqui, nós estamos na pior, mas um dia lá na frente Deus nos levanta e Ele, tudo para nos mostrar que Ele está conosco. Para saber que mesmo nas lutas, mesmo na inconstância, no terror que nós passamos, Deus está presente nos guardando. Então que fique isso, né? Jesus mesmo ali, depois de ele ter passado o Getsêmani e tal, ele entende e ele vai dar glória a Deus por tudo. Porque o texto de Isaías 53 tal, nos mostra, nos afirma que ele viu no futuro, olha só, hein? Ele viu, isso Isaías está 1000 anos antes de Jesus. Então depois vem Jesus e ele diz que ele tinha visto lá no futuro o que ele estava passando agora, do que ele ia passar, do que ia acontecer com ele, que lá no futuro ia alcançar um monte de gente. Neemias orou ali,
né, diante de Deus e depois rapidamente diante de Faraó em mente. E Deus respondeu ali favoravelmente para ele, e depois esse cara vai para Jerusalém e ele então abençoa as pessoas que estavam com problema na miséria ali e também reconstrói os muros de Jerusalém. Que Deus possa abençoar a sua vida nesse dia de hoje, que possa encher seu coração de alegria, que possa te dar esperança, que você entenda que Ele continua com a mão estendida sobre você. Eu sempre digo, Deus está louco para nos abençoar, louco, né? Doido para nos abençoar. É que muitas vezes a gente não entende o tempo dele, né? O período do tempo. Rapidamente, existe um texto que eu gosto muito, que depois eu posso até falar, que é sobre Saul, né? De que ele, se ele tivesse, no texto ali, tivesse esperado um pouquinho, Deus daria o reino para ele. Depois a gente pode estudar, que agora a gente não tem tempo, né? Mas ele foi afoito, ele tomou uma decisão errada, ele foi adiante de Deus e ele perdeu o reino. Mesmo Deus sabendo que ele não amava a Deus. E Deus falou assim, ó, se você tivesse me ouvido, obedecido, você teria o reino na sua mão para sempre. Não só você, como todos os seus filhos, para sempre. Mas você não esperou e não falou. Então, coloca a tua vida na mão de Deus, espera em Deus, confia de que Ele tem o melhor para você. Deus abençoe a sua casa, a sua vida esse domingo, em nome de Jesus.